Eu sei que está quase Natal de novo, mas feliz 2025 aqui eu não vi. Aleluias. Hoje é dia 2/2, amém, queridos? Está voando ou não? Glória a Deus. Daqui a pouco vai estar sendo anunciada a cantata de Natal. Aleluia. Glória a Deus. Estão animados para o culto das manhãs? Aleluias. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Vamos começar. Pode colocar o tema. Você não está muito animado com o tema. Pega o tema B aí. O tema de hoje, queridos, de hoje pela manhã. Autorizados para decolar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Ou acompanhe no telão. Dá uma clicada aí, por favor. Não, volta então. Achei que tinha colocado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz amém também. Amém, queridos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Uma outra versão diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém, queridos? Então você, nessa manhã, vai relembrar alguns conceitos e entender que autorizado para decolar, autorizado para alçar voos maiores em Deus, nós estamos falando de bênçãos espirituais. Não estamos falando necessariamente de mais dinheiro no bolso. Nós cantamos isso na virada do ano, muito dinheiro no bolso, amém, queridos? Saúde para dar e vender. Mas nós estamos falando sobre algo superior, bênçãos espirituais, e onde essas bênçãos já estão no Sedex espiritual. Amém, queridos? Tem um depósito imenso no céu, chamado Sedex espiritual, onde as bênçãos estão lá, reservadas, nominais, bonitinhas. E sabe, o objetivo do correio celestial é que não junte pó. Tem muita gente aqui que está com a bênção 3 dedos de pó. E os anjos falam assim: a gente não tem que fazer. Né? Ele não toma posse, ele não faz nada com aquilo que tem aprendido na igreja. Amém, queridos? Então nós vamos aprender hoje um pouco sobre isso. E entender que Deus já nos abençoou com todas. Você não está animado com isso? Pensa numa benção aí que você precisa, uma benção. Inclui essa aí, queridos. Amém, queridos? Aleluias. Agora a pergunta é: o que é ser abençoado? O que significa ser abençoado? Ser abençoado é alguém que está autorizado para prosperar. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus está falando que você está autorizado para prosperar. E queridos, quando a torre de comando, né, a torre de controle de um aeroporto fala: voo tal, 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 vocês têm autorização para decolar, o piloto não fala assim: será? Amém, querido? Você só escuta aquela voz cavernosa do piloto falando para a tripulação: decolagem autorizada. Eles fazem um curso para ter aquela voz anasalada. E aí você sabe que agora é sério, amém, queridos? Amém? Tipo, agora não tem mais saída. Glória a Deus. Então você está autorizado para prosperar. Glória a Deus. Então, assim como uma aeronave fica esperando, queridos, esperei pacientemente no Senhor, é esperar a voz de comando para avançar. Você está qualificado, você está pronto, mas você está esperando. O que está fazendo? Estou esperando. Não esperando a bênção cair do céu, porque a bênção já está lá. Ela não vai cair do céu, queridos. Amém?
Você vai trazê-la à existência, no tempo certo. Aleluias. E aí quando o comandante recebe a instrução, é como Deus falando para o comandante da tua vida, o Espírito Santo, dizendo: olha, chegou o tempo. E Deus nessa manhã quer dizer para você que chegou o tempo. Está com o cinto afivelado aí, queridos? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: você está pronto para fazer o que tem que ser feito? Então nós estamos autorizados a viver um ano, queridos, de bênçãos exponenciais, de bênçãos sem medidas, em todas as áreas das nossas vidas. Amém, queridos? 2025 será, como eu digo sempre, pelo menos 2025 vezes melhor e maior em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Agora, é interessante que depois que você está lá, né, está taxiando e tal, as aeromoças com aquele cabelo que eu não sei como que fica daquele jeito, não é? Faça uma gomalina. Elas começam umas instruções para que o voo seja tranquilo e seguro. Amém, queridos? Então Deus quer nessa manhã passar umas instruções para nós, umas observações importantes que nós devemos considerar. Amém? Está pronto? Então põe o primeiro aí, por favor. Primeira observação de Deus para a sua vida: você já tem tudo que precisa para começar. Vou te provar na Bíblia isso. Amém? Você já tem tudo que é necessário para a sua caminhada em 2025 e a partir de 2025, queridos. Aqui tem gente que vai casar, tem gente que vai querer ter filho, tem gente que está esperando filho, tem gente que está esperando o resultado de um concurso, tem gente que está assim, está assado. Amém, queridos? Aí como é que vai ser? Vai ser! Diga assim: já é! Já é, queridos. Começamos a falar sobre já nos abençoou. Então está a tua casa, está a tua família, está teus filhos, tudo lá no SEDEX, queridos. Começa a chamar a existência. Amém. Aleluias. Abra o livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Vamos ver dois exemplos aqui na Bíblia de que você já tem em suas mãos tudo aquilo que é necessário para você romper, para você decolar, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 2, versos 1 e 2, na versão transformadora, diz assim: Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? É o famoso se. E se? Aqui não tem isso, né? Porque o povo aqui é da fé, amém, queridos? Estou com o povo certo, amém, queridos? E se não der, e se o dinheiro não der, e se isso, aquilo, e se isso, isso? Moisés, o maior líder de multidões da história da humanidade, fez uma pergunta para Deus, na sarça ardente: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? O Senhor então olhou para ele, falou: ah, tá, beleza. E faz uma pergunta: o que você tem na mão? Deus está nessa manhã perguntando para cada um de nós: o que eu já te entreguei? E é interessante porque se Deus é onisciente, como é que ele faz essa pergunta? Ele não sabe o que Moisés tinha na mão? Sim, ele sabia. Mas Moisés não sabia ainda. Porque a resposta de Moisés foi: uma vara. E talvez você na sua vida olhe para si mesmo e fale assim: ah, mas eu sou só isso, só aquilo. Eu só sei fazer isso. Mas eu nem escolaridade tenho, mas nem falar direito. Moisés foi um que, né, deu essa desculpa: mas eu sou pesado de língua. Alguns falam que ele era gago. Eu não creio. Mas essa foi uma boa desculpa que ele deu para Deus, e Deus falou assim: ah, tá. Você não tem eloquência, tal. Então, fica tranquilo que estou trazendo um aqui para falar para você. Arão, seu irmão. Aí ele deve ter descansado. Sabe quando você começa a dar desculpas e alguém chega para você e fala assim: Deus manda dizer para você que tudo bem, vou mandar um auxílio. Você fala: aleluia, tudo que eu precisava. E o interessante é que Arão não falou nada. Porque bastava para Moisés aquilo que ele tinha na mão. O que ele tinha na mão? Digo, a unção. Mais alto, a unção.
Eu sei que nós precisamos das pessoas, mas nós dependemos da unção. Quando não tiver mais ninguém do teu lado, querido, só tem a unção. Amém? Aleluias! E ele responde, uma vara. E você vai ler depois a continuidade, Deus mostra que não é uma simples vara. Uma vara debaixo da unção, querido, se torna uma ferramenta poderosa. E foi com aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de pau, aquele cabo de enxada, que ele começa e termina os sinais. Amém, queridos? Glória a Deus. A única coisa que Arão fez foi o bezerro de ouro. Amém? Glória a Deus. Moisés já possuía o suficiente. A vara significa autoridade. Queridos, você tem uma ferramenta mais do que suficiente, que é o nome de Jesus. Quantos tem o nome de Jesus aqui? Quem tem o nome? Só filho. Só o filho tem um nome. Nome do Pai. Amém, queridos? Se você é filho, quantos são filhos de Deus aqui? Então você tem o nome do Pai. E aí você pode dar uma carteirada no diabo. É a velha coisa que no mundo acontece. Você sabe o que eu estou falando? Você sabe de quem eu sou filho? E aí o diabo vai recuar. Ele fala, bom, com você, beleza, mas com o teu pai não dá. Amém, queridos? Glória a Deus. Vai passando os slides aí, irmão. Isso. Aí volta agora. Não saiu as figuras. Outro exemplo que quero dar é sobre Davi. Davi, no capítulo 16, 1 Samuel, ele é ungido na casa do pai dele. Ele ali se torna rei de direito, mas não de fato. Ele era rei espiritualmente, mas não era rei legitimado publicamente. Amém? Porque primeiro você é espiritualmente, para depois você ser publicamente. Talvez você tenha recebido já palavras e mais palavras e mais palavras que você vai fazer, que você vai em tal lugar, que você será assim. Mas você está esperando o título, o PR, o AP, isso, aquilo, queridos. Você não precisa de título. Você vê isso na história de Davi. Davi já era rei por direito, no primeiro capítulo de Samuel, capítulo 16 de 1 Samuel. E aí recebe uma missão assim corriqueira. O pai dele chama e fala assim, Davi é o seguinte, vem cá filho, vai levar comida para os seus irmãos lá na batalha e para o capitão. Beleza? Vai logo, vai num pé, vai, volta no outro. O que poderia aparentemente parecer uma atividade corriqueira, na verdade, era o quê? Era Deus agindo nos bastidores, queridos. Eu costumo dizer que Deus é um Deus de complô, Ele arma, Ele mexe as peças do tabuleiro e fala, eu preciso de você naquele lugar. Amém? E Ele chega lá. E vocês conhecem a história. Muitos conhecem a história desde a época da salinha, que tem gente aqui que cresceu em igreja. Davi era baixinho, Davi era pequenino. Amém, queridos? E quando ele chega lá, não vou entrar em detalhes, mas em determinado momento o rei olha para ele e fala assim, mas rapaz, o rei, queridos, a autoridade maior. Isso vale para dentro da igreja. Amém? Talvez o seu líder fale que não é o tempo. Se Deus falou que é o tempo, queridos. Amém? Aleluias. Talvez dentro de casa, como Davi não foi reconhecido, a ponto do pai dele não lembrar dele. Família grande tem esse problema, né? Amém? Mas não, ele chega lá e o rei resolve fazer um upgrade no Davi. E fala assim, Davi é o seguinte, desse jeito assim não dá para você ir na batalha não, porque esse filisteu aí é guerreiro desde criança. Você é um guri franzino, faz o seguinte, traz minha armadura lá, aquela armadura topzera, último tipo, né? Ele colocou que ele nem conseguia se mover. A pergunta é, aquela armadura tinha sido dada por Deus? Não, pelos homens, queridos. Então, fique com aquilo que Deus te deu. Amém, queridos? Não queira ser que nem ninguém, não queira ser, mas eu admiro fulano. Ótimo. Mas Deus vai te usar do jeito que você é. Amém, queridos? Glória a Deus. E ele venceu Golias com o quê? Com aquilo que ele já possuía. Uma funda ou um estilingue com algumas pedrinhas. Porque a grande sacada de Davi, o diferencial na vida dele, não é o que ele carregava nas mãos, mas a unção, porque ele era um homem, segundo o coração de Deus, que conhecia quem ele era. Então, para você decolar 2025 e diante, você precisa saber quem você é em Deus.
Então ele, por várias vezes, ele declarou para a adversidade, para o inimigo: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu vou contra ti debaixo da unção. E hoje mesmo vou pegar a tua cabeça. E ele entra marchando em Jerusalém com a cabeça, queridos. Sabe aqueles caras que ganham troféus da NFL, NBA, que ele a cabeça aqui, O pessoal precisou de 40 dias, 40 noites, porque estava debaixo da unção, ou debaixo da força do seu próprio braço. Quando você está debaixo da unção, é uma só, queridos. Amém? Então, a partir desse ano, você vai parar de dar cabeçada nas paredes. De ficar atirando para tudo que é lado. Eu declaro sobre a sua vida uma unção de assertividade muito grande. Amém, queridos? Vai recebendo aí, aleluia. Quando você entende que foi comissionado pelo Todo-Poderoso, não tem como dar errado. Deus está falando, porque Ele se responsabiliza. Amém? É aquele pai que cata na mão a criança e fala: vamos atravessar a rua. A criança não fica estressada, ela fala: papai pegou na mão, bora. E se o pai falar: corre, corre. Amém, queridos? Próximo item. Então você já tem tudo que precisa, e os começos serão sempre humildes. Não vai ter jeito, vai começar sempre pequeno. E para a nossa alma entender isso. Eu tenho uma visão grandiosa do meu ministério, pastor. Eis que vejo um ginásio na Nigéria com mais de 1 milhão de pessoas. Aleluia! Vai começar com um VLC com 3 pessoas. Essa obra começou com uma família, amém, queridos? Esse ministério começou com um casal. Uma família começa com um casal. Uma floresta começa com uma semente. Você sabe disso. Mas às vezes nas nossas vidas a gente fica, e é interessante que, não tem nada de errado você se visualizar grande, mas entenda o processo. Tem um processo, queridos. Então Deus é um Deus de processos. Diga assim: Deus, mais alto, Deus é um Deus de processos. Você repetiu isso para entrar na tua cachola. Você não vai querer acelerar, você não vai querer colocar o carbureto na tua vida. Quem entendeu? De querer acelerar e ficar aquela banana amarelinha por fora e por dentro, ninguém merece. Você quer a bênção se manifestando no tempo certo. Amém, queridos? Ele nos ensina na Bíblia que a nossa vida é de um degrau de fé a um outro degrau de fé. Aleluias! Até os leões, queridos, nascem pequenos. Acho que não está aí a imagem. Eu coloquei a imagem do... Eite nenê. O tio. Olha só. Você acha que eu ia ministrar, não ia falar nada de filme ou desenho? Aí, Rei Leão. Leão você mata quando está assim, tá? Porque depois não dá não. Essa é outra ministração. Mas até os leões nascem pequenos, queridos. Eu não vou nem falar que só baleia nasce grande, que já está, vamos mudar um pouco, já dá para mudar. Mas, até os leões nascem pequenos. Aleluia. E o crente precisa entender isso. Lucas 2,52 fala que Jesus, último versículo do capítulo 2, fala que Jesus ia crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus nasce como um bebê, tá certo? O leão da tribo de Judá foi um filhote assim, queridos. Mas ele foi crescendo e diz a Bíblia que ele entendeu o processo, ele ia crescendo. Você não entendeu? Ele ia crescendo, e crescendo, e crescendo, amém, queridos? Diante de Deus e dos homens. As pessoas vão ver o seu crescimento, fica tranquilo. E Deus mais ainda. E aí, tem algo interessante, porque tem algumas armadilhas que o diabo costuma nos induzir. Existem 2 erros que o diabo lança: comparação e inveja. Elas são irmãs gêmeas. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: o outro vai, o mesmo não.
Mudar de irmão. Não se compare com ninguém. Não, mais alto. Não se compare com ninguém. Agora olha bem no olho dele, com aquela cara de leão faminto, e fala assim, não se compare com ninguém. Amém, queridos? Para de olhar, porque nunca a grama do vizinho está queimada, sempre está verdinha. A grama do meu vizinho, meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu olho para mim e falo, vai crescer, né? A música do Lorax lá. Eu falo, o que é isso? Mas ele cuida daquela grama. Tá, beleza. Bom para ele. Né? Ou você está entendendo? Aí eu formei no remo com aquele ali. Já está ministrando em culto, em tudo. E eu aqui. E daí? Queridos, eu lembro da minha profissão quando eu comecei. Deu um ano e pouco de formado, um colega meu. E passa o tempo, né? Vou dar aula para 2 filhas dele esse ano. Formou comigo. E ele me chamou para tomar um tereré na casa dele. Mas, na verdade, depois eu percebi que era, na verdade, para mostrar a bênção. Ele comprou, juntando dinheiro, em um ano, um carro zero. E eu cheguei na casa dele com o meu poçante. Não, a garagem do meu pai vivia manchada. Entendeu? Poçante. O meu Chevectra. E ele com carro zero. E aí, Mauro? E aí o que, irmão? Diga assim, o meu, mais alto, o meu, está guardado. Olha para o irmão, você fala assim, fica tranquilo. O teu está guardado. Isso é sério, queridos. A gente fica olhando para o lado, não olha para o lado. A águia não tem olho lateral, porque é um predador. Quem tem olho lateral é sapo. Olha para frente, queridos. A coisa mais irritante, você está dando aula, não está olhando para o lado. Olha para frente. Deus está falando, amém, queridos? Deus está se mostrando. Glória a Deus. Se você aprender a ler as estações do Espírito em sua vida, vai descansar em Deus, sabendo que o seu está guardado. Uma das coisas que eu aprendi com a minha esposa, logo no começo, ela falava assim, você precisa ter sua identidade em Cristo. Aliás, homens, sabe quando que você sabe que você casou com a mulher certa? Atenção, noivos, solteiros. Você sabe quando que você casou ou vai casar com a pessoa certa? Não, você que vai casar só depois, né? Mas já vai buscando em Deus aí. Mas como que eu sei que casei com a mulher certa? Quando você olha para a sua vida e vê que você prosperou muito, que você cresceu muito, que você não é mais o mesmo. Entendeu? Que nada como ajudadora idônea, queridos. Não é idona, é idônea. Amém? É idona da casa. Aleluia. Então, crie sua identidade em Cristo. Queridos, Gênesis 1, 26 e 30 fala que nós temos um chamado tríplice. Crescer, frutificar e governo. Todos na sua esfera. Amém, queridos? Aleluias. Então, fica tranquilo, que você vai chegar no nível que Deus projetou para ser. Eu queria ter $1 bilhão. Para fazer o quê? Eu pergunto para meus alunos, né? Você tem um Camaro? Você tem aqueles carrões? Não. Sabe por que você não tem? Não, porque você não precisa. Entendeu? Vai ver quanto que é o pneu, quanto que PVA. PVA ontem, queridos, pagou ontem, né? Anteontem, né? Sexta-feira. Pergunta para quem tem esses carrão aí. Quanto que é? Entendeu? E não reclama não, porque você estava a pé antes, ficava fazendo oração aqui, vindo aqui na frente. Um absurdo essas ruas cheias de buraco. Resolve isso como? Comprando uma caminhonete maior, queridos. Aleluia. Compra uma colheitadeira, faz alguma coisa, mas para de reclamar. Amém? E aí eu estava lembrando, né, preparando a ministração, ano passado, final do ano passado, Natal do ano passado, comemorou-se, né, 20 anos daquele tsunami. Quantos lembram do tsunami? Aquele tsunami, queridos, ele foi precedido do maior terremoto registrado até hoje. 30 quilômetros de profundidade, no meio do Pacífico, ocorre um abalo sísmico,
O nome disso é chamado profético na sua vida. Só que logo depois desse terremoto não aconteceu nada, aparentemente. E aí do nada começa uma ondinha no mar. Sabe quando a gente canta, eu vejo uma pequena nuvem? A sua vida vai começar assim, queridos. E naquela ocasião, teve ondas de 30 metros. E são 10 andares, queridos. Ô pastor, você vai ficar falando de destruição? Não, eu estou pegando algo que o diabo fez para trazer para você um ensino bíblico. Amém, queridos? Começa pequeno, mas vai crescer. E a intensidade, o poder da unção na sua vida é como foi nessa tsunami. Foi comparado, queridos, o poder, a energia liberada naquele evento foi de 5 megatons de TNT, ou seja, você pega a explosão, a energia explosiva de todas as bombas da Segunda Guerra Mundial, inclusive as 2 nucleares, multiplica por 2. É isso que as pessoas vão olhar na sua vida, na sua família e falar assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Eles anoiteceram de um jeito e amanheceram do outro. Eu não sei como você começou 2025. Você pulou as ondinhas? Você pulou, Denise, lá em Copacabana, as ondinhas? Você anda sobre as ondas, amém, queridos? Pular onda, Jesus não pulou onda não, ele passou por cima, amém, queridos? Aleluias, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, o que diz Provérbios 4:18, que a sua vida vai brilhar mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluias. Então diga assim, a minha vida, mais alto, a minha vida é para frente e para cima. Isso, depois dessa fase sempre tem que ter, tem que ter. Pô, que isso, queridos? Você tem que se vibrar com isso. Jó capítulo 8, verso 7 diz assim, o teu princípio na verdade terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Não, você não ouviu, que você olhou para o lado, eu vou repetir. O teu princípio na verdade terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Porque a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Como é que você começou 2025? Então, pastor, é a síndrome do saquequé. Saquequé? Até muda de assunto, né? Queridos, eu declaro que chegar 31 de dezembro, o teu 13º, o teu dízimo, quando você dizimar esse valor, você vai falar assim, nossa, mas esse era o meu salário no começo do ano. Aleluia. Terceiro ponto. Já está acabando o tempo. Vou me emendar até com a noite, tá, queridos, a administração. Aí eu saio, pastor Vinícius. Deus só vai te entregar aquilo que você é capaz de administrar. Por que você não tem mais? Porque você não dá conta nem disso que você tem. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco, no muito, Ele vai te colocar. Por que você não tem a casa própria, você não cuida da alugada? Por que você não está com a sua Dodge Ram 3500, aleluia? Nem esse paliozinho aí, roncador, fumacento, você dá conta? Aleluias. Agora tem uma coisa. Tudo que Deus te entregar, você tem a responsabilidade de fazer crescer, de multiplicar. Nosso Deus é de multiplicação, queridos. Amém? Portanto, seja um mordomo fiel. Aleluias. Não, eu estou fazendo tudinho que Deus está mandando. Mas só isso? Deus tem um nome para isso. Servo inútil. É você mandar o seu filho lavar a louça, ele lava. Você fala, e o fogão? Limpa o fogão, fala, e esse chão vai ficar assim?
Quer mais que quer. Mas isso não acontece nas nossas famílias, amém, queridos? Só na família do vizinho, que ainda é ímpio, ainda. Surpreenda a Deus, queridos. Anda uma milha a mais. Quando o diabo falar que não vai dar, você fala assim, só de pirraça, esse mês vai ser 12% de dízimo, só para você ficar quieto. Eu já fiz isso, queridos. E aí você vai ver, ele fala, Amém? Glória a Deus. Mateus 25, abra lá, Mateus 25, do 14 ao 30. Passagem clássica, a parábola dos talentos. Mateus 25, do 14 ao 30. Todos acharam? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Então Deus não vai te entregar nada, um chamado, uma família, uma capacitação que você não dê conta, queridos. Amém? O dia que você recebeu, eis que te digo, meu servo, e recebeu uma palavra revelada, queridos, já está tudo pronto. Talvez já esteja com uns 4 dedos lá de poeira no sedex espiritual. É só você se conscientizar que já está pronto, queridos. E fazer assim, eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Em seguida partiu de viagem. Verso 16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Isso não tem nada a ver com a quantidade dada. Mas entregou 5, aí é fácil multiplicar. Sério, queridos? Tem tanta empresa emblemática no passado que não existe mais. Amém? Tanta família aí que até pouco tempo o sobrenome era poderoso, cadê? Tem país que não existe mais, queridos. Amém? Não, queridos. Isso tem a ver com esse entendimento, que não importa quanto eu recebi. Qual é o teu chamado? Talvez teu chamado seja criar filhos que irão impactar as suas gerações. Amém? Como foi o chamado da esposa do irmão Reagan, certo? Ela criou 2 filhos que são bênçãos até hoje. Ou não, talvez seu chamado seja para ser um mega empresário que vai sustentar a obra nos 4 cantos do planeta. Talvez você seja chamado para ensino, talvez você seja chamado para ficar na intercessão mesmo. Aqueles nomes, aquelas pessoas que estão nos bastidores, que ninguém vê. Mas chega uma hora, queridos, que o teu nome vai passar na lista. É que nem final de filme, quem já viu? Quando acaba o filme, a gente sabe que são 5, 6 atores principais, mas todos os responsáveis por aquela obra serão citados nominalmente, um após o outro. Então fica tranquilo, como eu já disse, o teu está guardado, vai chegar uma hora que os céus vão bradar teu nome, e você vai levantar e vai receber a sua coroa em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então é a história de um homem que entrega os seus bens aos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um. Isso é um incentivo para os discípulos de Jesus usarem os seus dons para servir a Deus. Aleluias! E assumir riscos pelo reino de Deus. Até porque investir dinheiro é risco, sim ou não? A gente tem aqui direto eventos com missionários que foram, não sabe se voltam. Amém? Amém, igreja? Estão quietos, o que foi? O povo acostumado a acordar esse horário, pastor. Entendeu? 4º ponto, coloca lá. E o que Deus exige de nós? Deus exige eloquência. Deus exige postura. Deus exige uma formação acadêmica. Não, queridos.
A primeira grande pregação do Novo Testamento, queridos, foi de um pescador, de um empresário da pesca, que não existe judeu pobre. Mas a Bíblia fala que ele era iletrado, ele não era formado em Harvard, aos pés de Gamaliel, como Paulo. 3.000 pessoas se converteram, queridos. Dá quantos templos desse aqui, uma pregação? Então Deus não vê, queridos, o exterior como os homens. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 101, tem a passagem aí? Salmo 101:6 diz: procurarei. Ué, mas de novo esse negócio de Deus procurando, ele não é, né, onipresente, onisciente, onipotente. Não, que a gente procura, porque está difícil achar mesmo. Gente, ponta firme. O que as pessoas têm falado de nós, queridos? Eu me incluo aqui, amém, queridos? O que as pessoas têm falado de nós? Não, fulano você pode contar com ele, cara. Se ele falar que é X, se falar que é Y, entendeu? Mas também se ele falar que não sabe, ele não sabe mesmo. Ele não vai inventar coisa. Esse é crente raiz. Amém, queridos? Então, procurarei encontrar pessoas fiéis. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Deus está falando, queridos, que Ele vai abrir as portas para somente os fiéis entrarem. Você abre a sua porta, Denise, para qualquer pessoa? Claro que não. Eu sei que você tem um amor genuíno pelas vidas, amém? Mas não é assim também não. Amém, queridos? Hoje é ceia, queridos, aqui é só para os eleitos. Ou seja, os filhos de Deus. Amém, queridos? Aleluias. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Olha só o pré-requisito para servir a Deus: que vive uma vida correta. Essa mesma passagem na versão transformadora direi: irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não é porque fez rema, escola de ministro, escola de serafim, de querubim, que tem os 5 dons ministeriais em atuação, que cospe fogo, que está habilitado, não, queridos. Se você nasceu de novo e você entende a sua identidade em Cristo, você não precisa ter diploma nenhum. Você só precisa de ousadia, de chegar, botar a mão na cabeça da tua colega de trabalho e falar assim: em nome de Jesus, sai dor de cabeça! Ela vai assustar quando você fala: em nome de Jesus! Ela pula, não é? Aí sai a dor de cabeça. E ela vai falar assim: nossa, estou bem. Eu falo: não, você não está bem, você está curada. Amém, queridos? Então, fidelidade, queridos, é o que Deus exige de seus servos, como prova de amor e de temor a Ele. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Está aí a passagem? 1 Coríntios. Olha o que nós somos. Olha como as pessoas devem nos ver, queridos. Infelizmente isso tem sido deturpado na igreja, inclusive brasileira. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. O dispenseiro dos mistérios de Deus é alguém habilitado por Deus para poder tocar naquilo que é muito precioso, que são os mistérios de Deus. Assim como a dona de casa, sempre falo isso, não autoriza qualquer pessoa a abrir aquele armário e mexer na despensa dela. Você acha que é qualquer pessoa que vai ter acesso aos mistérios de Deus? Quando a gente vê alguém pregando com ousadia, você fala assim: meu Deus, eu quero essa unção. Ih, irmão, você tinha que pedir o conselho, o que você tem feito para chegar nesse nível. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos para o próximo. Quinto e último: não tenha medo de falhar. Essa natureza latina nossa, de não aceitar
os reveses da vida. Sabe? Eu não estou falando, queridos, que acostume-se em perder. Não, não. Aliás, eu costumo dizer para meus alunos em escola, foi a Xuxa que criou que o importante é competir. Porque nem a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que somos mais que vencedores. Só que essa vitória, ela é final, queridos. Entendeu? Vocês entendem isso? A vitória é final. Eu não estou falando chegar no céu, estou falando uma vida plena na terra. O diabo vai tentar armar situações, e a Bíblia deixa bem claro que o próprio Jesus diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vai fazer de tudo para destruir sua vida, para roubar, para matar. Porém, a parte B do versículo fala, mas fica tranquilo, irmão. Na minha versão amplificada. Mais modernosa, fica tranques. O pai está on. Amém, queridos? Você não ficou animado com isso? O pai está on, queridos. Quando eu vejo o presidente americano lotado do serviço secreto guardando ele, você deve falar assim, nossa, que aparato de segurança. Se a gente fizesse uma oração ousada e falasse, Deus, abre os meus olhos espirituais para ver o aparato de anjo te trazendo para a igreja, queridos. Estamos todos aqui em minha casa, como é que está? Meu irmão, você não está entendendo. Nem o Fort Knox, onde tinha o ouro, né? Tem tanta gente guardando, queridos. Não está entendendo? Olha para o irmão que está ao seu lado. Não tenha medo de falhar. Aí vão dizer, o pastor ensinando heresia, a gente aprende no rema, que são mais que vencedores, ele vem falar que a gente não pode ter medo de falhar. Não, queridos. Você não tem que ter medo de falhar, porque o único que nunca falhou, queridos, habita em você. Porque todos os homens da Bíblia, queridos, tirando Jesus, todos falharam. Se eu pensar em Pedro, que negou 3 vezes, depois fez o que fez, eu falo, uau, é bipolar. Não, queridos, é entender o chamado, está debaixo da unção. Porque ele havia recebido uma palavra profética sobre essa pedra, onde muitos pensam que ele seria dessa pedra. Não, não, sobre essa palavra. Isso que você está recebendo de mim, da unção. Aí ele esqueceu disso, queridos. Entendeu? Mas quando caiu a ficha, ele voltou a ser o Petros. Amém? Aleluias. Passa aí. Volta um pouquinho. Tem uma frase que você vai ver, principalmente em academia, né? Porque o Schwarzenegger falou isso uma vez, falhar não é opção. Uau. Já estou com o microfoninho de coach aqui, ó. Você pode. Nada contra, amém, queridos? É Sandy Júnior, pronto, fica mais coloquial. Mas é libertador isso aqui, é muito bom. Um grande investimento que a gente fez, né? Mas quando a gente ouve essa frase, uma das vezes que essa frase foi dita na história recente da humanidade, não está aí a foto, mas é de um engenheiro de voo que trabalhou na NASA durante toda a época do projeto, né, espacial americano, o Gene Kranz. E quando que ele disse essa frase? Num episódio, que é filme inclusive, aleluia, pode assistir, chamado Apollo 13, onde ele reúne a equipe dele, todos os engenheiros, fala o que está acontecendo, o que tem que ser feito e lembra no final. Ah, detalhe, falhar não é opção. Nós não vamos perder 3 americanos, deixar no espaço por um erro nosso. A gente vai dar conta de trazê-los sãos e salvos. E até hoje o Jim Lovell, que era o comandante dessa missão, que estava lá no espaço, está vivo até hoje, é presbiteriano, homem raiz, casado com uma mulher só, o cara sério, está quase 100 anos já. Né? Está vivo. Eu entendo essa colocação, queridos. Só que eles falharam antes. Então, um tropeço hoje não significa o fim. Debaixo da unção, você vai resolver isso, queridos. O nosso Deus é especialista em resolver as nossas presepadas. Já viu seu filho tentando fazer uma coisa, você olha, aí ele fala, aí você vai...
Quantas vezes você tenta abrir alguma coisa, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, não dá certo? Entrega para quem resolve, queridos. Aleluia! Então é quase impossível passar pela vida sem experimentar algum tipo de fracasso. Eu não estou profetizando, estou dizendo que é uma realidade. Quantos entendem isso? As pessoas que fazem isso, né, ou as pessoas que viviam uma vida sem fracasso, você vai olhar a vida dela, ela não produziu nada. Ela não avançou 1 milímetro. Não chegaram a lugar nenhum. Quando você pensa em Thomas Edison, que milhares de vezes tentou manter a lâmpada acesa, ele não foi o cara que criou a lâmpada, mas ele pegou aquela ideia e alguém havia desistido do projeto, amém? Mas ele falou, não, isso aqui tem que dar certo. Quero ver, não dá certo, vai dar certo. Milhares de vezes ele tentou, e ele conseguiu, mas milhares de vezes ele fracassou. Até a mulher dele fala para ele, para de gastar dinheiro com isso, você é louco, você é bobo. E aí quero colocar a frase desse menino. Não, volta, mais, volta. Está passando agora as imagens. Conhece o Elon? O Elon. Intimidade. Foi aluno meu. Elon Musk fala assim, isso aqui está acabando com os discursos, né, de autoajuda aqui, ó. Foguete não dá ré. Eles estão pousando, queridos. Foguete dá ré agora, que a gente tem que mudar a nossa retórica. Quebrou nosso discurso no meio. Elon. Falhar é uma opção aqui. Esse é um discurso que ele faz lá na empresa dele. Se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente. Tem vários vídeos na internet mostrando os foguetes, né, explodindo, ou na decolagem ou na volta. Explodia, o pessoal descia, voltava para o laboratório, vão refazer os cálculos. Até que um belo dia, não só pousou pousou vários. Quem sabe você não vai comemorar 25 anos de casado em Júpiter, aleluia. Que a lua está perto demais, eu gosto de coisa grande. Dale Carnegie fala assim, muitas das coisas mais importantes do mundo foram conseguidas por pessoas que continuaram tentando, quando parecia não haver mais nenhuma esperança de sucesso. Então a pergunta é, falhar não é opção? Não, queridos. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que o amor nunca falha. Então Deus, que é amor, nunca falha. A própria expressão do amor. Amém? E entender algo, queridos. Quando algo aparentemente parece que está errado, lembre-se de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas pessoas não perderam um voo e ele caiu 10 minutos depois? Amém, queridos? É um exemplo trágico, mas é um exemplo. Amém, queridos? E a pessoa fala na reportagem, graças a Deus, eu sinto que eu nasci de novo. Que bom que você reconheceu, irmão. Foi a mão de Deus mesmo, que fez aquele Uber atrasar e você perdeu a decolagem. Quantos entendem isso? Aleluias. E aí coloca o último slide. As pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. E você está sendo chamado dessa manhã para não desistir. Então olha para o irmão ao seu lado e fala assim, você não vai desistir. Amém, queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus.